Miguel? Como você está, cara? Ouvi dizer que você sofreu um acidente. Eu sinto muito. Olá, Tony. Bem, na verdade, eu não sofri um acidente. O que aconteceu foi que Você sabe que pode me contar. Também menti uma vez para chegar mais tarde do que o normal. não é a mesma coisa. Não sei. Tenho vergonha de te contar isso. O quê? Por que você teria vergonha? Vamos, somos amigos. Você pode me dizer. Tudo bem. Eu vou te contar. Eu não sofri um acidente. Fui a um psicólogo. Para um psicólogo. Mas por quê? O que aconteceu? Você está bem? Não, não estou bem. Você se lembra que me senti mal na semana passada? Saí mais cedo. Sim, claro. Você foi ver um médico. Ou você também foi ao psicólogo naquela época? Fui ao médico. Eu estava com minhas defesas baixas. Isso é o que ele me disse. Mas ele também me disse que eu tinha que ir ao psicólogo, então fui lá. Lá, expliquei a ela tudo o que sentia. E ela me disse que eu precisava mudar alguns hábitos. Mudar alguns hábitos? Eu não entendo. Por que você tem que mudar sua vida? Eu me senti mal porque minhas defesas caíram. Porque tenho hábitos muito ruins. Então agora estou determinado a mudar minha vida. Eu me sinto melhor agora. Sim, me sinto muito melhor agora que te contei isso. Quero mudar minha vida e meus hábitos. Eu realmente não entendo. Você pode me explicar mais sobre isso? Claro. Hábitos são comportamentos bons e ruins que você repete sem pensar muito sobre eles. Somos todos criaturas de hábitos. Temos a tendência de acordar no mesmo horário todos os dias, escovar os dentes, tomar café da manhã e ir para o trabalho, seguindo os mesmos padrões todos os dias. Embora admitamos, formar hábitos positivos nem sempre é fácil. Acredite em mim. Dependendo se são hábitos saudáveis ou maus, os hábitos determinam se seremos felizes ou infelizes. Saudável ou insalubre. Cansado ou bem descansado. Forte ou fraco. O poder dos hábitos é incrível. Os hábitos moldam nossas atitudes, ações e habilidades de tomada de decisão. E eles afetam todos os aspectos de nossas vidas. Agora é importante saber qual a diferença entre hábitos e rotinas. A principal diferença entre um hábito e uma rotina é a consciência. Ambas são ações regulares e repetidas. Mas enquanto os hábitos funcionam no piloto automático, as rotinas são intencionais. Essa é a questão. As rotinas precisam de prática deliberada ou acabarão por desaparecer. Mas um hábito acontece sem nenhum pensamento consciente. Para que uma rotina se transforme em hábito, o comportamento precisará acontecer com pouca ou nenhuma reflexão. Por exemplo, digamos que você adicione suco verde à sua rotina matinal. Se um dia você acordar e fazer suco verde sem pensar, você pode considerar isso um hábito.
Existem muitas maneiras excelentes de criar bons hábitos, mas contarei isso a você mais tarde. Primeiro vou contar alguns exemplos de bons hábitos. O primeiro seria planeje suas refeições. Isso ajudará a economizar tempo e dinheiro a longo prazo. Reserve algum tempo, depois sente-se e considere seus objetivos e necessidades. Você quer perder peso? Cortar açúcar, gordura ou carboidratos, adicionar proteínas ou vitaminas. A preparação das refeições mantém você no controle. Você sabe o que está comendo e quando. Será muito mais fácil pular aqueles donuts na sala de descanso do trabalho. Beba bastante água. Isso pode fazer muitas coisas boas para você. Manter-se hidratado está no topo da lista. Mas também pode ajudá-lo a perder peso. Outro motivo para optar pelo H2O. As bebidas açucaradas estão associadas à obesidade e ao diabetes tipo 2. Se você não é fã de água pura, adicione sabor com fatias de laranja, limão, lima, melancia ou pepino. É delicioso. O que mais? Faça uma pausa para exercícios. Muito importante. Não pegue apenas outra xícara de café. Levante-se e mova-se. Faça alguns avanços ou alongamentos profundos. É ótimo para o corpo e a mente. Apenas 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana podem ajudar a manter a tristeza sob controle. E se você não consegue fazer esses minutos todos de uma vez, rajadas curtas também ajudam. Você decide. Além disso, fique offline. Verifica muito seu e-mail e redes sociais? Claro. As últimas atualizações de seus amigos e familiares estão a apenas um clique de distância, mas me diga uma coisa. Você realmente precisa ver fotos da última refeição do seu primo? Deixe esperar até de manhã. Defina um horário para fazer logoff e desligar o telefone. Quando você reduz o tempo de tela, isso libera você para fazer outras coisas. Dê um passeio, leia um livro ou ajude seu primo a cortar vegetais para o próximo grande jantar. O que mais? Aprenda algo novo. Novas habilidades ajudam a manter seu cérebro saudável. Inscreva-se em uma aula de dança ou em um workshop de escrita criativa. Melhor ainda, domine um novo idioma. O trabalho mental necessário pode retardar os sinais de envelhecimento e até retardar os efeitos da doença de Alzheimer. Não fume. Se você acender, desista. É um grande passo em direção a uma saúde melhor. Seu corpo se repara rapidamente. Logo 20 minutos após o último cigarro, a frequência cardíaca e a pressão arterial caem. Por que esperar? Largue o hábito, hoje. Seu médico ficará feliz em ajudá-lo a começar. Durma bem. Existem muitos benefícios para listar. Uma boa noite de sono mantém você de melhor humor. Aguça a memória e o foco e ajuda você a aprender coisas novas. No longo prazo, reduz o risco de doenças cardíacas e ajuda a manter a forma. Procure dormir de 7 a 9 horas por noite. Para um melhor descanso, faça-o dentro do horário, deitando-se e acordando aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. Treine seus músculos. O treinamento de força ajuda seu corpo a trocar gordura por massa muscular. Mas esses exercícios também podem ajudá-lo a emagrecer, fortalecer o coração e fortalecer os ossos. Faça exercícios de treinamento de força,
como flexões, estocadas e levantamento de peso pelo menos 2 vezes por semana. Vá para o ar livre. Alguns minutos ao sol aumentam os níveis de vitamina D, e isso é bom para os ossos, para o coração, Endior Moody. Além disso, estar ao ar livre significa que é mais provável que você mova seu corpo em vez de estacioná-lo na frente da TV ou do computador. Endior Moody. Mas o mais importante para mim, esteja atento. Pode significar meditar ou simplesmente parar para cheirar as rosas. Seja como for, estudos mostram que a atenção plena reduz o estresse, alivia a dor e melhora o humor. E os cientistas estão começando a entender como. Um estudo descobriu que 8 semanas de meditação regular pode mudar partes do seu cérebro relacionadas às emoções, aprendizado e memória. É incrível! Até lavar a louça pode ser bom para o cérebro, desde que você faça isso com atenção. Oh meu Deus! É tarde demais. Precisamos voltar ao trabalho agora. O que você acabou de dizer foi muito, muito interessante, mas quero saber como construir esses hábitos. E posso te contar como, mas talvez em um próximo vídeo, somente se nossos assinantes quiserem saber como construir bons hábitos.